Hello people, how are you doing? Welcome back to one more video class. Eu aqui, professor Bruno Melo, novamente para mais uma aula virtual. Esta que pode ser e provavelmente será a nossa última aula do ano de eu aqui com vocês, né? Porque provavelmente a revisão será outro professor, então esta será a nossa our last video class of the year, nossa última aula do ano juntos, né? Então eu queria pedir a todos que acompanhassem, né, o vídeo até o final, para a gente aprender um pouco de inglês, né? E como eu tenho falado ultimamente, esperar que próximo ano tudo se resolva e a gente possa se encontrar novamente na sala de aula, que é o nosso lugar preferido para aprender, né, para se encontrar, se divertir. Claro que a gente tenta alegrar um pouco as aulas aqui virtualmente, mas não é a mesma coisa. Vocês devem perceber, a gente se esforça, né, e às vezes acaba não saindo. A gente pensa que quer fazer alguma coisa engraçada e às vezes acaba saindo, é ridículo pra gente. Mas é isso aí. Foi um ano de aprendizado para todo mundo, para nós professores que nos reaprendemos a dar aula novamente. Então, é um pedido meu, né, que vocês vejam o vídeo até o final e vamos que vamos, né? E let's learn English! E solta a vinheta! Então, gente, vamos dar início à nossa aula, nossa última aula do mês de novembro. Então, vocês devem já ter percebido que nos últimos 2 meses vocês têm ouvido falar muito nesse termo aqui, né? Relative pronouns, os pronomes relativos, porque ele é o assunto dos 2 últimos meses do ano. Então, neste mês, a gente meio irônico, a gente vai aprender a não usar este relative pronouns, porque na gramática inglesa tem algumas brechas que nos permitem somente omitir este pronome dentro de uma frase. Se você for me perguntar o porquê, eu já não sei lhe dizer. Então deve ser por causa só para a gente deixar a frase assim um pouco mais curta, deixar mais fácil de se falar às vezes. E no começo que a gente está aprendendo a língua inglesa, isso é um tormento para a vida da gente, porque a gente tem o costume de querer traduzir as palavras palavra por palavra. Aí quando a gente vê que está faltando alguma palavra, principalmente aquela palavra de ligar uma oração a outra, que é os relative pronouns, aí a gente fica maluco, a gente perde o juízo, a gente não sabe o que fazer. O que está faltando nessa frase? É somente porque eles têm esse direito, né? Tem essa brecha de poder somente não colocar esse relative pronoun nas frases. E hoje a gente vai descobrir quando a gente pode fazer isso, porque não é sempre que a gente pode. Tem algumas regras. E se eu for explicar como o livro, como as gramáticas elas explicam quando a gente pode fazer isso, vai se tornar muito complicado, porque tem a questão do que eles explicam da defining relative clause e non-defining relative clause. Então, isso se torna muito complicado para quem está aprendendo ainda a língua inglesa. Então, eu vou explicar para vocês da maneira como eu aprendi e muita gente também aprendeu, que é o jeito mais simples de todos. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui e a gente vai aprendendo, que a gente só aprende inglês praticando. Vamos prestar atenção primeiro no exemplo. Bob said that he was enjoying the party. Bob said that he was enjoying the party. Percebam que nós temos o sujeito e nós temos um relative pronoun, bem aqui, ó, o that. Como eu falei para vocês, a pronúnciazinha do TH que atormenta todo mundo. That.
que também poderia ser o who, porque ele está se referindo ao Bob. Bob é uma pessoa. Como eu falei, o that é o nosso coringa, a gente pode usar ele em todas as circunstâncias. Então, Bob said that or who he was enjoying the party. Percebam que após o relative pronoun, no caso o that, nós temos um sujeito, nós temos um subject pronoun. Então, bem aí está o que eu quero falar para vocês. Sempre depois do relative pronoun vier um subject pronoun, que vocês estão cansados de saber quais são, mas eu vou explicar que são essa lista bem aqui, ó, que é o I, you, he, she, it, we, you, they. Sempre que depois de um relative pronoun vier algum desses subjects, um sujeito, a gente pode simplesmente omitir este relative pronoun. Então, se a frase é Bob said that he was enjoying the party, eu posso simplesmente fazer desse jeito, ó. Bob said he was enjoying the party. Simplesmente esqueço esse relative pronoun, porque a partir dele nós temos um subject. E se a frase for assim: The boy who lives next door is a teacher. The boy who lives next door is a teacher. Novamente nós temos o who como relative pronoun referente ao garoto, né? O the boy, que é o sujeito da frase. Who é referente somente a os pessoas, quando é o sujeito da frase, né? A gente aprendeu na aula passada que o whom é quando é referente ao objeto, quem recebe a ação. Então, novamente aqui, the boy who lives next door is a teacher. O garoto que mora ao lado, next door, a porta ao lado, então, mora ao lado, é um professor. Percebam que depois do who, nós temos o verbo, um verbo, que no caso é lives, que está conjugado na terceira pessoa do singular, por isso tem esse acréscimo do S no final. Isso a gente aprendeu no primeiro ano. Então, quando não tiver um subject depois dele, no caso vier um verbo, eu não posso, em circunstância nenhuma, omitir este relative pronoun. Então a frase sempre vai ter que vir com este who, no caso. Só lembrando, os subject pronouns que podem ser omitidos são somente o who, o which e o that. Os outros não podem, de maneira nenhuma, no caso o whose. E nós temos outros relative pronouns que não foram explicados nesta unidade, que no caso são, ó, temos o where, que é referente a lugares, nós temos o when, que é referente ao tempo, nós temos o why, que é referente à razão, que é o nosso porquê, quando a gente quer explicar quando quer perguntar alguma coisa. Então esses não foram explicados na unidade, mas mais à frente talvez, se vocês forem seguir alguma carreira aí, né, cursar alguma faculdade de inglês, no caso vocês terão que aprender sobre eles. Mas no caso, os únicos que a gente aprendeu esse mês foram somente esses. Então, a gente está aprendendo aqui é quando não usar o relative pronoun, quando a gente pode deixar ele somente subtendido. Outro exemplo: the name of the person who I called is Mary. The name of the person who I called is Mary. Percebam que depois do pronome who, nós temos novamente um subject pronoun, um pronome do sujeito, ou no caso I, eu. Então aí eu vou poder omitir esse relative pronoun. A frase então pode ficar assim: the name of the person I called is Mary. The name of the person I called is Mary. Certo? Mais um exemplo agora no caso com which. The store which was robbed is open today. The store which was robbed
is open today. Depois do nosso relative pronoun, nosso pronome relativo, which, nós temos um que? Nós temos um verbo, no caso é o was, o passado do verbo to be. Então nós não podemos omitir nessas circunstâncias. Por quê? Porque depois do relative pronoun é seguido de um verbo. Outro exemplo. Agora, the cat which I told you about is in my house now. The cat which I told you about is in my house now. Percebam novamente que depois do relative pronoun which nós temos um subject pronoun, o I novamente. Então, nessas circunstâncias, eu posso novamente só ignorar este relative pronoun. Então a frase poderia ficar desse jeito: the cat I told you about is in my house now. Certo? Então, esta é a maneira mais simples de se aprender essa omissão dos relative pronouns. É quando, a partir, depois dele vier um subject pronoun, que é aquela lista que eu acabei de botar aqui, dos subject pronouns. Se depois dele vier um desses, a gente pode simplesmente omitir. Se depois dele vier um verbo, aí não posso. Se no caso vier uma frase entre vírgulas, eu nunca poderei omitir, porque isso é uma informação extra. Então, quando a frase vier entre vírgulas, eu nunca posso omitir o relative pronoun, porque é uma informação extra. Então, esta é a única regra, no caso, que eu não posso omitir, mesmo que venha depois vier um subject pronoun, um pronome do sujeito. Certo? Então, esta era a dica que eu queria mostrar para vocês hoje, que é como omitir o relative pronoun da maneira como eu aprendi. Certo? Deixando a gramática um pouco de lado, com aquela regra um pouco complicada para a gente aprender, quando a gente tem que saber se a gente está se referindo ao subject ou ao object. Desse jeito que eu ensinei para você é a maneira mais simples de todas, ok? Então e aqui eu vou encerrando, né, no caso, nossa terceira e última vídeo aula do ano, e eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira nesse ano, esse ano atípico, ano de aulas online. E qualquer dúvida que vocês tenham permanecido, né, mesmo após o fim do ano letivo, eu vou estar sempre disponível para vocês. Hoje, naquele dia era o foguete, né? Hoje é as moscas aqui atrapalhando nosso vídeo aula. Então, mesmo depois de terminar o ano letivo, eu estarei sempre disponível a tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Basta me procurar. Onde vocês me encontrarem, eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Sobre o universo da língua inglesa. Então, por aqui eu vou ficando, vou agradecendo mais uma vez terem acompanhado o vídeo até o final e vamos que vamos, né? See you, bye bye, até uma próxima oportunidade, quem sabe o próximo ano. Tchau!